Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito dos games educativos e por que eles são tão importantes aqui na AG Maker. Sejam bem-vindos, entraremos no mundo dos games bidimensionais. Esclarecemos que o tutorial visa apresentar a forma como a AG Maker executa o planejamento dos seus games, com a inserção dos personagens criados na própria escola, através dos desenhos digitais e também da modelagem digital. É por essa razão que os nossos alunos são treinados à prática do desenho para criarem cenários, personagens diversos, inclusive autorais, e com a modelagem digital a mesma coisa. Um outro benefício relaciona-se à aplicação da lógica de raciocínio para a manipulação dos personagens. Quando nos envolvemos com os games bidimensionais, nos envolvemos também com o exercício da lógica. É por essa razão que antes de entrarmos no tema games bidimensionais, nossos alunos fazem um treinamento em linguagens de programação para compreender como funciona o exercício da lógica. E dessa forma, nós conseguimos manipular os personagens, gerar os efeitos e ocorrências sobre o ambiente do game. Vejamos um exemplo. Criamos o Alvarinho Under Pressure. Esse personagem foi criado em modelagem 3D por mim. Foi um dos primeiros personagens criados aqui na escola. Mas o que é mais importante é distribuirmos os itens, os atributos do game. Então, por exemplo, todo game precisa de um título, todo game precisa de um personagem, todo game precisa de uma plataforma, precisa de um inimigo, precisa das regras e precisa também do finalizador, que é o personagem atingindo a meta, e também um joystick embutido no próprio jogo, que será disponibilizado através do celular do aluno via QR Code. Então eu consigo entregar esse game em qualquer parte do Brasil e do mundo para treinamento do meu aluno ou da minha aluna. Então vejam o poder da ferramenta. Em termos lógicos, vejamos como elaborar a estrutura de comandos para o referido game. Então, quando nós falamos que há necessidade da criação de um algoritmo, nessa ferramenta que nós utilizamos o no-code, ou seja, nós não digitamos comandos, apenas utilizamos um sistema drag and drop, que é de transferência de comandos já previamente prontos, e aí nós criamos a lógica do game, como você pode ver aqui, para que possamos definir a movimentação do personagem dentro do game e também dos inimigos. Então aqui é um exemplo claro do que é a programação de um jogo ou de um game usando o recurso no-code, sem linguagem de código, porém com muita lógica. Se você não entende de lógica ou nunca fez programação, você vai ter dificuldade para montar essa estrutura aqui presente. Nós não vamos entrar em detalhes, porque não é o objetivo dessa apresentação. Mas aqui está o QR Code que nós disponibilizamos aos alunos, e a partir de então ele faz o pareamento com o celular e inicia o treinamento para fazer a movimentação do personagem dentro do game. Então essa é uma parte bem interessante. O objetivo será fazer com que o personagem faça a travessia com seu skate entre o vão que se abre no topo até a base, até atingir o ponto amarelo onde será tocada uma música conforme definido na área de eventos lá na programação. O objetivo do game é trabalhar a paciência do aluno ou aluna dentro do ambiente, fazendo com que organize a sua movimentação para não ser atingido pela barra de esmagamento. Então todo jogo tem um roteiro.
Esse aqui é o segundo game que nós criamos. Olha só que legal. É o Bicho Escroto. O Bicho Escroto é um personagem também criado por mim aqui na escola, da mesma forma que o Alvinho, e da mesma forma como a bicicleta e esse dinossauro que aqui está presente. Eles foram todos modelados digitalmente. Inclusive temos alguns impressos aqui na escola. Então, novamente, o game tem que ter um título, tem que ter uma regra, tem que ter os inimigos, a meta, o objetivo, os personagens selecionados, a plataforma que vai dar sustentação ao personagem e o joystick para a movimentação. E também o título da empresa, né, que criou o game, porque esse game pode ser disponibilizado mundialmente. Então é importante que você coloque o logo da empresa, nesse caso colocamos o ag-maker.com. E aqui nós temos o algoritmo desenvolvido para o referido game e ferramenta no code, onde nós estabelecemos a movimentação dos botões do joystick e também do personagem, definindo aqui comportamento de colisão, efeitos gravitacionais. Então é aqui que você começa a se envolver com os elementos da física. Então, se você não conhecer cinemática, se você não conhecer um pouquinho de física, você vai ter dificuldade para criar o seu game. Então é necessário que você tenha aulas sobre Isaac Newton, por exemplo, para entender o processo. Esse game, por exemplo, é um game mais extenso. Praticamente quase 3 páginas aí de comandos. Agora chegou o momento de brincar com o personagem acima. Parei o seu celular com o QR Code abaixo e faça aí o teste do game que nós criamos. E aí as crianças se envolvem, né, com toda a lógica aplicada no game na área de programação. Por que nossos games são educativos? Porque eles ensinam as crianças a desenharem com mais afinco. Se não fizerem um bom desenho, o personagem deles não entra no game. Ensinam as crianças a sofisticarem na criação dos personagens digitais modelados. Tá? Então, se ele faz um personagem meia boca, não entra no game, porque vai entrar no game apenas os personagens muito bem desenhados ou muito bem modelados. Isso estimula a criança a fazer um trabalho realmente sério. Ensinam as crianças a roteirizarem. Então, para você fazer um game, você precisa imaginar a situação, criar um roteiro para que o seu game tenha uma dinâmica interessante e atraia os usuários do seu game. Ensinam as crianças a planejarem o ambiente do game, portanto, ensinam as crianças a pensarem logicamente. Esses são alguns dos benefícios dos nossos games educativos. Com relação à roteirização, veja como desenvolvemos um aplicativo para estimularmos nossos alunos a criarem histórias para seus próprios games. Então aqui temos o título do game, a área de input, a qual o aluno fará a inserção do seu texto. Aqui a área de avaliação do professor. Esse é um aplicativo, portanto, útil para o aluno que vai escrever e útil para o professor que vai corrigir. Aqui a regra, os 3 personagens criados aqui na escola, presentes no game, o criador do game e os botões digitais. Então o objetivo é que o aluno escreva uma história para cada um desses personagens, para o Geleinha, para o Bicho Escroto e para o Alvinho Skatista. E aqui a gente treina a gramática, a ortografia do aluno, a estrutura das frases, a regência verbal, a concordância verbal. Isso nos faz praticamente nos envolvemos, né, com a parte da comunicação, da língua portuguesa. E isso nos obriga a nos envolvermos nesse segmento também, tá? Porque temos muitas situações de crianças que têm dificuldade no procedimento de escrita. Para esse aplicativo, a aplicação da lógica foi essa aqui. Foi bem simples, não exigiu tanto raciocínio, bem simples mesmo.
E perceba como em nenhum momento nos envolvemos com digitação de comandos. Esse método é o que denominamos low code, o que não nos isenta de compreendermos a lógica. É por essa razão que as aulas de programação na AGMaker são extremamente interessantes. Nós somos uma escola realmente diferenciada e, nesse caso, os celulares são extremamente importantes dentro do nosso ambiente para que nós possamos testar todas essas ferramentas junto aos nossos alunos, ok? Então, é uma tecnologia bem interessante. Aqui entra a parte da inteligência artificial, onde nós explicamos para os alunos que o uso da inteligência artificial para a idade de uma criança de 10 anos ou mesmo adolescentes vai queimar etapas. Então, nós não recomendamos, nesse caso aqui do desenvolvimento de roteiros, o uso da inteligência artificial. Aqui eles têm que escrever de fato, muito embora nesse aplicativo tenha a ferramenta da inteligência artificial. Mas nós explicamos que o uso vai provocar queima de processos no desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. Então eles acabam tendo uma consciência de que a inteligência artificial para a idade deles não é adequada. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Faremos novos vídeos sobre os games educativos e agradeço a sua atenção. Muito obrigado.